Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Essa é a última aula desta fase, tá certo? A gente sempre faz assim uma fase com 11, 12 aulas e depois dá uma paradinha para rever as coisas. Inclusive, Tiago está propondo algumas modificações para o próximo período. Não sei bem qual vai ser essas modificações. Tiago é o meu sobrinho que cuida das coisas para mim, tá? Desse negócio de internet. Eu quero que vocês notem hoje que eu resolvi fazer aqui mais para cá um pouco para mostrar a minha pitangueira, que está ali atrás, tá vendo? Essa é a pitangueira que tem uma quantidade de pitanga gigante. Todo dia eu como pitanga e o chão está lastrado de pitanga. Aí eu quis dar uma aula última assim com minha pitanga aparecendo, tá certo? Minha pitangueira. Muito bem, tem outras pitangueiras aqui, né? Mas essa aí é que está perto de casa. Legal? Bom, a aula de hoje, eu proponho falar alguns temas de processos que ocorrem assim com as mulheres, para os tratamentos e tudo, né? Eu sempre gosto de lembrar para vocês que a gente não deve, assim, à distância, dizer o tratamento exato das coisas, porque cada pessoa é uma pessoa, tá bom? Tem um livro de Hipócrates que é do riso e da loucura. É um livro delicioso. Delicioso. Esse livro, vejam que coisa linda. É assim, os cidadãos da cidade de Abdera, que é uma cidade que existiu no norte do mar Egeu, que é o mar que banha a Grécia, esses cidadãos mandaram uma carta para Hipócrates muito, muito tristes e pedindo muito a ajuda de Hipócrates. Por que essa ajuda eles queriam? Sabe por quê? Porque um dos cidadãos da cidade havia enlouquecido. Se tratava de Demócrito, que é conhecido como Demócrito de Abdera. Demócrito foi um importante filósofo grego, que foi um filósofo que assim, criou a teoria atômica. Então ele achava que todas as coisas eram constituídas de átomos indivisíveis. Por isso que chama-se átomo. Foi ele que deu esse nome. Tomo, em grego, é que corta, tá certo? Uma coisa cortada é um tomo, né? Você vai cortar alguma coisa, tomo, corta. E átomo é o que não pode ser cortado, né? Então, ele inventou essa teoria e ele era muito famoso na Grécia e ele era amigo de Hipócrates. Olhem que coisa linda. Uma coisa que hoje a gente não encontra. O povo da cidade de Abdera estava desesperado porque o sábio havia enlouquecido. E eles mandaram uma carta muito assim compungida, dizendo para Hipócrates, por favor, vem aqui, porque ele está louco. E como é que a cidade vai ficar com o homem mais sábio, ele era chamado o da cidade, enlouqueceu. Não dava para isso. Agora, hoje em dia, pensem, se algum sábio enlouquece, ninguém nem sabe que tem sábio, quanto mais se preocupar que o cara pirou. A família se preocupa, a cidade não se preocupa, não está nem aí para nada, né? Na realidade, no país nosso, do jeito que está, se algum sábio pira, eles até ficam contentes, né? Os gestores até dizem, graças a Deus, um a menos para dizer a verdade. Muito bem. E aí Hipócrates foi para lá. Mas eles, em dado momento, eles pedem para Hipócrates já ir dando uma terapêutica. E Hipócrates diz para eles que isso não pode ser feito, que é preciso avaliar a pessoa presencialmente, é preciso estar lá para conversar com ele, para que se possa fazer um diagnóstico e propor uma terapêutica para aquela pessoa. Então veja, lá no século 3, 4, 5 na realidade, antes de Cristo, já se havia o conceito de que é necessário estar junto da pessoa para que possa fazer uma terapêutica para ela. E a mesma coisa acontece aqui. Então, eu proponho várias coisas, mas, assim, eu não dou coisas muito específicas, em geral, em certos momentos é possível fazer isso, claro, para poder a gente não entender que simplesmente pode fazer o que quiser, tá certo? É importante mesmo que a orientação seja feita presencialmente, legal? Então eu trouxe aqui alguns temas que interessam à saúde da mulher e
a gente vai conversar eles, claro, e eu espero que seja muito útil para vocês, tá certo? E vocês podem usar esse material, mesmo que vocês estejam fazendo uma terapêutica alopática, tá bom? Uma coisa pode se juntar com a outra, nem sempre isso acontece, mas essas coisas aqui tranquilamente, certo, pessoal? Muito bem, então, o primeiro item foi uma pessoa que assiste às nossas aulas, que pediu para falar um pouco sobre adenomiose. A adenomiose é uma forma de endometriose. Hoje eu estou com pigarro. É uma forma de endometriose. Na aula passada falamos de endometriose, que é quando a pelezinha que reveste o útero por dentro, essa pelezinha, você faz um favor para mim? Temos uns colegas aqui, viu? Você pega um copo de água, que eu falo forçando muito a garganta. Então, essa pelezinha, ela tem que ficar dentro do útero, mas em certas situações ela se implanta fora do útero, na trompa, em cima de um ovário, em qualquer órgão do intestino. E isso, quando ocorre a menstruação, aquele pedacinho do endométrio, que é a pelezinha que eu estou me referindo, ela menstrua também e é muito doloroso, tá certo? A adenomiose é uma situação em que essa pelezinha, ela mergulha dentro do útero. E isso é muito doloroso na época da menstruação. A parte que mergulha é um pouco diferente da parte que pega em outros lugares. Então, assim, a endometriose, chamada adenomiose, são as células basais do endométrio. Vai ser um detalhe, né? E a adenomiose, que pega em outros órgãos, é a camada funcional, tá certo? Mas isso, no final das contas, é doloroso do mesmo jeito, tá certo? Então, a adenomiose dá distúrbios menstruais, muita cólica menstrual, punk, de lascar o cano, a cólica menstrual da adenomiose, tá certo? Então, é muito ruim, muito doloroso, muito difícil para a mulher, né? Mas o tratamento, já mencionei o tratamento da endometriose anteriormente. Então, vocês podem ver na aula passada, veja que eu propus um tratamento para endometriose, seria a mesma coisa, tá certo? A adenomiose, quando é muito grave, quando toma o útero como um todo e tudo, às vezes chega a ponto de obrigar a fazer uma histerectomia, que é uma retirada do útero, tá certo? Mas, se uma pessoa tem um diagnóstico, ela pode fazer esse tratamento concomitantemente com o tratamento que está sendo feito na alopatia, ou até experimentar um tratamento natural e vamos ver o que é que vai acontecer. Eu tenho uma oportunidade, já tive a oportunidade de tratar vários casos. Miomas. Mioma é uma condição que, poxa vida, é muito comum, tá certo? Agora, tem uma boa notícia com relação aos miomas. Mioma não vira câncer. Muitas mulheres se preocupam com isso, né? Eu tenho medo que isso vire câncer. Não, não rola, tá certo? Não rola. Mioma é um tumor benigno da musculatura do útero, que ele pode não ter sintomatologia nenhuma. O mioma, ele pode ocorrer bem debaixo do endométrio, coladinho com o endométrio, que é aquela pelezinha que reveste o útero por dentro. Ele pode ser no meio da musculatura e pode ser mais externamente, mais perto daquilo que a gente chama de serosa, que é uma membrana que envolve o útero, tá bom? O mioma perto do endométrio, pequenininho, ele já começa a dar sintoma, porque ele provoca sangramentos menstruais. Ele é ruim nesse aspecto, ele provoca muito sangramento menstrual. E muitas mulheres são obrigadas a fazer miomectomia, que é a retirada do mioma, ou às vezes histerectomia, quando é muito mioma, muitos núcleos de miomas, ou quando ele está excessivamente grande. E é ruim porque às vezes a mulher, às vezes não, frequentemente em idade fértil, tem que fazer uma retirada do útero, e isso é um problema sério, tá bom? Eu tenho tido a oportunidade de tratar alguns casos de mioma com sucesso. E tem provas disso, as pessoas que trataram testemunham e tudo, e é uma coisa bem legal, tá certo? Então eu quero dizer rapidamente, sim,
Às vezes, o mioma, não posso esquecer, que quando o mioma é subseroso, quer dizer que está mais próximo daquela membrana que envolve o útero, ele pode crescer para fora do útero e ele fica parecendo um cogumelo. Então, ele tem um pedúnculo e a bola do mioma. Quando esse pedúnculo torce, aí o mioma morre porque o sangue não chega nele. E isso pode provocar muita dor e implica necessariamente uma cirurgia de urgência. Nesse caso, não há nada a fazer. Tá certo? Muito bem. Na gravidez, os miomas crescem também. Então, isso é uma situação problemática. Vocês vão ver que, para os tratamentos, eu sempre estaria recomendando uma coisa chamada banho genital. Eu já descrevi o banho genital anteriormente, mas eu vou descrever novamente, porque eu acho ele muito importante. É assim, o banho genital feminino, a mulher tem várias formas de fazer. No manual de procedimentos que vocês podem baixar, aqui está o endereço. Cadê o endereço do manual de procedimento, meu Deus? A internet está bem horrível, pessoal. Mas vamos ver. Não se preocupem, que se vocês não conseguirem ver, vocês vão poder... Não tá fazendo, não sei o que é que aconteceu. Aqui. Não se preocupem que o Tiago, ele grava a aula toda e aí depois ele joga para a internet, substituindo, joga para o YouTube, substituindo esse daqui especificamente, que pode não estar muito legal, tá certo? Então, a aula fica preservada, tá bom? Muito bem. Então, o banho genital, como a mulher pode fazer? Ela se senta no vaso sanitário com uma panela com água e gelo entre as pernas. Então, ela molha um pano, uma toalhinha, molha na água e passa na vulva, que é a parte externa da vagina. Molha e passa, molha e passa. A água vai escorrendo para dentro do vaso. Essa coisa simples melhora muito a circulação em ovário e útero e ajuda nos processos de eliminação tóxica, tá certo? Então, um mioma, você vai fazer banho genital, tá certo? É muito importante, na maioria dos casos que envolvem doenças femininas, o banho genital é muito importante, tá certo? A alimentação tem que ser muito cuidadosa, natural e hipossódica. Quer dizer, o mínimo de sal possível e, se for usar sal marinho, tá certo? Não usar o sal refinado, porque o sal marinho contém uma grande quantidade de sais minerais que ajudam o próprio organismo a relacionar-se melhor com o cloreto de sódio. O sal de mesa refinado é praticamente cloreto de sódio. Então, é agressivo para nós. Então, o sal marinho é melhor. Não estou dizendo que uma pessoa com hipertensão caia matando no sal marinho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele é melhor do que o outro, tá certo? Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque mesmo o sal marinho é rico em sódio, tá bom? Muito bem, então, a alimentação terá que ser uma alimentação natural. Leite em hipótese alguma, por favor, tá certo? Leite fora de cogitação, tá? E, em certos casos, eu recomendo também o cataplasma de barro de argila no ventre, tá bom? Vão lá no manual de procedimentos e vocês vão ver que explica direitinho como fazer o cataplasma de argila ou cataplasma de barro, tá certo? Muito bem. Com esses procedimentos de uma alimentação de boa qualidade, a tendência é que você fique livre disso. Algumas mulheres que apresentam um mioma, conforme a situação delas, eu recomendo também outras coisas, tá? Mas o básico é isso que eu acabei de citar. Pólipos. Pólipos são formações tumorais, quer dizer, tumorais porque as células se multiplicam. É importante que vocês saibam de uma coisa. A palavra tumor em medicina não tem o mesmo significado que para a maioria das pessoas. A população em geral, quando fala em tumor, pensa logo que é câncer. Não. Em medicina, tumor é qualquer aumento de volume, tá certo? Então, um furúnculo é um tumor porque aumenta o volume, legal? Um mioma é um tumor porque aumenta o volume, tá certo? Então, um pólipo, ele é uma formação tumoral porque aumenta o volume, mas ele tem uma forma igualzinho de um cogumelo, certo? Então, ele
cresce assim, tem um pedúnculo e tem um pólipo. Legal? Os pólipos podem nascer no colo do útero ou podem nascer dentro do corpo do útero. Legal? Eu tive uma experiência muito interessante com uma senhora que, por sinal, era freira, que ela tinha uma certa sintomatologia e eu passei banho genital para ela, entre outros procedimentos de uma alimentação, tudo isso. E ela não sabia que tinha pólipo e ela expulsou um pólipo durante o processo de tratamento, tá certo? Então, com isso, vocês já ficam vendo que o pólipo, o banho genital, tem um efeito legal, tá certo? É importante a gente saber que pólipos que aparecem depois da menopausa causam preocupação, tá bom? Porque metade deles, algumas pesquisas mencionam até metade, podem ser câncer. Então, por isso, um pólipo que aparece depois da menopausa, a gente tem que ficar muito ligado, tá? E tem que procurar o ginecologista, naturalmente, para que faça o tratamento adequado, o diagnóstico adequado, essa coisa toda, tá certo? Então, mas lembre-se, a alimentação é muito importante, tá? E no caso do pólipo, é importante fazer um banho genital 2 vezes por dia para poder ter um resultado mais efetivo. Existe uma afecção do útero, e que também é do endométrio, quer dizer, da parte da pelezinha, né, do útero, que chama-se endometrite, que é a inflamação do endométrio, ok? É muito desagradável, mas pode muitas vezes não ter sintoma praticamente nenhum. A endometrite acontece muitas vezes, muito frequentemente, relacionada, por exemplo, quer dizer, a maior causa no Brasil de endometrite é abortamento provocado, tá certo? E o Brasil é um país que tem muito abortamento provocado. E é feito de forma clandestina, porque não existe uma legislação que cuide disso. Há uma injusta criminalização do aborto. Então, muitas mulheres optam por fazer aborto assim, clandestino e sem as condições ideais, e o resultado frequentemente é uma endometrite, tá certo? Eu quero que fique claro que eu, particularmente, não gosto de aborto. Eu não acho que seja uma coisa indicada. Eu acho que as pessoas devem ser bastante educadas, ensinadas a prevenir a gravidez, tá certo? Porém, eu particularmente acho que isso é uma coisa, é uma decisão de foro íntimo do casal, mas dentro do casal, principalmente da mulher, tá certo? E acho que a legislação deveria descriminalizar, porque não tem sido nada bom para a saúde da população e principalmente da população feminina o fato de que há uma criminalização do abortamento. A minha opinião é a minha opinião. Eu não quero um aborto, não acho legal, mas é a minha opinião, tá certo? Isso eu não tenho que obrigar as mulheres que estão sofrendo, que tiveram uma gravidez não desejada, etc, 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 a seguir a minha opinião, tá bom? Uma coisa é o que eu penso, uma coisa é o que eu gosto, outra coisa é o que as pessoas têm que decidir da vida delas, tá certo? Eu, particularmente, não curto tatuagem. Por quê? Porque é uma coisa que fica a vida toda. Então eu fico todo assim, não curto tatuagem. Mas aquela pessoa gosta. O que é que eu posso fazer? É uma decisão dela e ela vai fazer tatuagem. Claro que alguém vai dizer, mas uma tatuagem não é a mesma coisa que matar uma criança. Rapaz, é verdade. Mas, por outro lado, é uma decisão de fórum íntimo daquela mulher. Não é uma decisão minha, tá certo? Inclusive porque não sou eu que vou criar aquela criança. Muito bem. E também não vou levar 9 meses com ela na barriga, etc. Bom, é uma discussão que não é para agora, né? Depois a gente pode fazer ela se vocês quiserem. Estou aqui para isso. Tá bom? Muito bem. Então, o fato é que, já que o aborto é criminalizado, muitas vezes é praticado em situações péssimas. Então, o que é que acontece? Endometrites em muita frequência, tá bom? Outras causas existem. Certas enfermidades, como gonorreia, toxoplasmose, podem provocar endometrite também, tá certo? A endometrite também pode acontecer depois de um parto. Acontece, não é uma coisa muito comum, mas também acontece uma endometrite
puerperal, quer dizer, após o parto, porque o útero fica muito aberto e pode ocorrer contaminação, tá bom? Também, depois de certos procedimentos diagnósticos, então, às vezes se faz curetagem para fazer um diagnóstico, ver como é que está a funcionalidade daquele endométrio e tal. Aí, às vezes, acontece uma endometrite. Então, o cuidado tem que ser muito grande com a higiene disto. E claro que os médicos procuram fazer, mas às vezes, sei lá, rola alguma coisa e pode acontecer uma endometrite, tá certo? O bonito é que, sim, atualmente nós dispomos de um diagnóstico super legal, porque antes era praticamente diagnóstico clínico. A mulher tinha febre ou tinha sintomatologia de sangramentos sem ter na época de menstruar, etc., já se pensava logo na possibilidade de endometrite. E aí se via, fez um aborto, um abortamento criminoso, como é que é chamado, né? Antigamente se chamava assim, abortamento criminoso. Então, provavelmente é endometrite, tá certo? E o tratamento da endometrite é bem aguda, é bem interessante. Por quê? Os livros mais antigos, como por exemplo o livro de Pichhembel, de ginecologia, ainda se usa esse livro? É capaz que não, né? Pô, é um livro maravilhoso, velho, didático, muito massa esse livro. Pois bem, ele recomendava repouso absoluto, que hoje em dia também se recomenda, repouso e compressas de Vincent Priesnitz. Olha que massa, que são as compressas de um dos mestres naturistas do passado, que era Vincent Priesnitz. E essas compressas têm que ser geladas, entende? Então, uma conduta muito correta é repouso e faixa úmida abdominal gelada. Legal? Isso resolve a endometrite. Agora, tem que ter uma vigilância próxima, tá bom? Para que, se começa a ter uma infecção, a gente percebe a infecção, odor desagradável, etc., pode ter que entrar com antibiótico terapia, tá bom? Mas a compressa de Priesnitz, ou a faixa úmida abdominal gelada, que vocês podem ver na dica de doutor, tem uma dica do doutor que tem explicando como fazer a faixa úmida abdominal gelada, ou então no manual de procedimentos, é a indicação, tá joia? Também vocês podem usar óleo de alecrim. O óleo de alecrim, bom, os estudos foram feitos em éguas. Pegaram éguas com endometrite e compararam o uso de óleo de alecrim com o uso de antibiótico terapia e o óleo de alecrim ganhou. Daí, uma coisa que se pode usar também é óleo de alecrim em endometrite, tá certo? As mulheres ficam bem tranquilamente com isso, regra geral, né? No caso de uma endometrite crônica, regra geral, o que se faz é uma curetagem. Se faz uma curetagem para poder retirar aquele material que está inflamado, porém, um alerta que se dá é necessário afastar a hipótese de a pessoa estar com uma anexite. Anexite é a inflamação das trompas, do ovário, tá certo? São chamados de anexos uterinos. Por quê? Paradoxalmente, ou melhor, sem uma razão lógica, ninguém sabe exatamente por quê, uma endometrite não se cura enquanto estiver ocorrendo uma anexite. Até hoje, pelo menos eu não consegui ver uma explicação para isso, mas o fato é esse. Tem que tratar a região parauterina para que a endometrite se resolva. Legal? Teve uma outra pessoa que perguntou sobre hiperestrogenia. A hiperestrogenia é a produção excessiva de estrógeno. Isso acontece em certas situações de problemas ovarianos, de problemas de hipófise, etc. Mas as pessoas que têm excesso de peso, e quando principalmente chega na obesidade, as mulheres principalmente, mas os homens também, podem ter um aumento da produção de estrógeno. Os homens também, tá certo? E a hiperestrogenia, ela pode trazer alguns sintomas, alguns problemas, como por exemplo, as mulheres que têm hiperestrogenia têm mais tendência a ter mioma, certo? Então, deve-se pensar um pouco nisso, tá certo? A hiperestrogenia, até os 35 anos de idade, a maior causa é o uso inadequado de contracepção, de contraceptivos, né? Então,
contraceptivos hormonais. É a maior causa de hiperestrogenia, tá bom? As pessoas às vezes exageram no uso com medo de engravidar, etc. Então podem apresentar esse quadro, né? E após os 35 anos, a gente deve pesquisar um tumor que esteja funcionando, quer dizer, tumor funcional, um tumor que produza estrógeno. Então produz em grande quantidade e isso pode provocar uma hiperestrogenia, tá certo? Qual é o tratamento de hiperestrogenia? Banho de assento quente com camomila e urtiga, tá certo? Faz um chá forte de camomila e de urtiga e a pessoa todas as noites faz aquele banho de assento com isso. Não se preocupe que não sai queimando nada, viu? A urtiga, quando cozinha, perde aquela capacidade de provocar irritação, tá legal? Uma outra hipótese é a tintura mater. Tintura mater é você pega uma planta medicinal e álcool, de preferência álcool de cereais. Você deixa de molho aquela planta no álcool, a mesma quantidade, assim, em termos de peso de álcool e da planta. Você deixa de molho durante 10 dias, depois você coa, tá certo? Então ali tem uma tintura mater. A tintura mater da peônia, nestes casos, vai ser usada 3 gotas em água a cada 12 horas, até resolução do problema, tá certo? O outro procedimento, claro, banho genital, né? Banho genital é outro procedimento também. E, por fim, o cataplasma de barro ao ventre, conforme o quadro, tá certo? Então, claro, que se a pessoa tem um tumor ovariano funcionante, a gente vai observar, vai ter que ver se esse tumor é um tumor benigno, se é maligno, tudo isso, e a terapêutica vai ter que ser alterada, pode ser até que resulte numa cirurgia e outras coisas, tá bom? Muito bem. Quero lembrar vocês que mandem perguntas, tá certo? Minha filha hoje não está aqui, mas Tiago está lá de plantão, cuidando para que as perguntas, eu espero sinceramente que vocês estejam conseguindo escutar, porque aqui está indicando que a coisa está feia em termos de internet. Vocês sabem, né? Eu não entendo, porque eu inclusive nem sequer assisti filme esse período agora, para poder a HughesNet não ter uma justificativa de que... Então, tenho entrado pouco na internet e tudo, e no entanto a internet está péssima, né? Péssima. Eu não recomendo essa internet para ninguém, tá bom? Seria bom que no Brasil, além de ficarem se comprando uns aos outros, os políticos importantes, os deputados e senadores, criassem algum sistema, alguma coisa, leis, etc., para vigiar o péssimo serviço prestado por determinadas empresas. Muito bem. Nódulos de mama. Os nódulos de mama são tumores das mamas, né? Esses nódulos podem ser por proliferação celular ou cistos, tá certo? É importante acompanhar esses tumores de mama, esses aumentos de tecido mamário, é muito importante acompanhá-los. Eu recomendo principalmente um acompanhamento ultrassonográfico. Eu acho que a mamografia é algo que deve se ver com certo cuidado, porque de qualquer forma representa irradiação, né? E as radiações ionizantes, que são os raios-x, elas são prejudiciais e são inclusive cancerígenas. Eu não estou dizendo que não se use nunca, né? Mas o acompanhamento da ultrassonografia, principalmente hoje em dia, a ultrassonografia está cada dia mais incrível, então está realmente conseguindo fazer avaliações muito legais e deixando, assim, a ultrassonografia ficou em dúvida, qualquer coisa, então faz uma mamografia. É a proposta que eu faço, né? Mas seria muito legal que fizesse o acompanhamento, né? Em determinados casos tem que fazer punção, fazer um estudo para ver o que é aquilo, como é que é, se tem malignidade, se não tem, tá certo? Mas, independente do tratamento que for proposto, você pode fazer algumas coisas com o nódulo de mama, os tumores de mama, que são alimentação, muito importante. Eu quero reiterar que o leite não é uma coisa legal para quem apresenta problemas ginecológicos, tá certo? Banho genital. Porém, eu gostaria que fosse feito da seguinte forma. Você primeiro faz um vapor nas mamas. Então, como você faz isso? Você pega uma panela, bota água para ferver, coloca no chão do banheiro e se debruça sobre a panela, de modo a receber o vapor nos seios. E se cobre com um cobertor e fica ali 10 minutos.
você vai suar bastante, legal? Naqueles 10 minutos. Aí você se enxuga rapidamente, bota uma roupa abrigada na parte de cima e faz o banho genital que eu descrevi há pouco, tá certo? Então, e é imediatamente depois, legal? Então você faz o vapor por 10 minutos e um banho genital por 10 minutos, que você vai fazer isso uma ou mais vezes durante o dia, tá certo? Então, esse é um procedimento muito legal para nódulos de mama, tá certo? Hoje eu estou pescando legal, né? É que são vários assuntos e eu fico, temos que, para não esquecer nada, tá bom? É isso mesmo, muito bem. Então, o vapor você pode fazer vapor e banho genital ou vapor e banho de assento, conforme você precise, tá? O banho de assento é você senta na água fria. Pronto, você enche a bacia com água, senta na água fria, pega um pouco de água na concha da mão e faz uma massagem abdominal. Legal? Isso aí é o banho de assento, tá? Mas esses banhos com água gelada, tá bom? Eu digo fria porque a água fria do Capão é água gelada de Salvador ou de outras cidades daqui da região Nordeste, tá certo? Muito bem, pessoal. Eu trouxe essas condições para a nossa aula de hoje, tá certo? E eu gostaria de falar mais algumas pequenas coisas. Então, primeiro, eu quero alertar novamente que essas são dicas, tá bom? Então, são dicas que eu estou dando, que você pode atuar, mas de jeito nenhum você deve usar essas dicas como um substituto da consulta médica, legal? Você deve procurar o ginecologista ou um médico que trabalhe com esta linha, onde você reside ou por perto, para que se faça o tratamento, tá bom? Ou um terapeuta, alguém que trabalhe com essa linha ou com outra linha, também a homeopatia também tem resultados excelentes, acupuntura, etc, né? Mas é muito importante que seja um profissional competente que faça o acompanhamento, tá certo? Isso é muito importante, legal? Bom, eu quero lembrar, aqui tem umas dicas, que esta é a última aula desta fase, né? Na próxima fase, a gente vai ter vários assuntos que também são muito interessantes. Por exemplo, reumatismo é um assunto forte, né? Lúpus eritematoso sistêmico. Existem diversas doenças que são reumatismos, que são doenças do sistema imunológico. Então, tem o reumatismo articular agudo, tem reumatismo articular crônico, tem artrite reumatoide, tem lúpus eritematoso discoide, lúpus eritematoso sistêmico, etc. A gente vai ter umas conversas sobre isso. Também, eu gostaria que eu quero trazer para vocês na próxima vez, asma, que é um assunto muito importante, né? Muito importante, principalmente para as crianças. E tenho tido uma experiência muito legal com essa enfermidade, né? E outras afecções do aparelho respiratório, né? A gente deve conversar também sobre isso. Deixa eu me ver alguma outra coisa aqui. Gripe, essas coisas. Muito bem. Então, vão ser assuntos da próxima vez. Naturalmente, eu dou um tempo que eu preciso repensar algumas coisas e tal. Como eu falei, Tiago quer propor algumas modificações, né? Quero ver se eu consigo ilustrar mais os assuntos que a gente for fazendo aqui. A questão é que normalmente sou eu que faço as ilustrações, né? E o tempo meu é um tempo muito apertado, né? E então, às vezes, eu não consigo, mas eu vou fazer um esforço de fazer isso, tá certo? Quero dizer também que neste período que não temos aula, revisem as aulas anteriores e vamos continuar colocando as dicas do doutor, tá certo? Que em geral é colocado às terças-feiras, de 15 em 15. A gente também, eu pretendo também continuar colocando os reflexos, que são as reflexões, né, que eu faço. E algumas dessas reflexões serão sobre as questões de saúde, tá bom? Porque é bom conversar um pouco sobre essas promessas de saúde eterna e incrível que existem, né? Então eu tenho pensado um pouco sobre isso, né? Como tem tido tanta propaganda, tanta coisa de que você vai comer não sei o que lá, berry, e se você ficar doente é porque você é maluco, entende? Você come aquele negócio, uma fruta que vem não sei de onde, e vamos
Não vai ter doença de jeito nenhum. Eita pau! Ou então, tome chá de graviola que o mundo vai se acabar, mas você não. Por favor, não é assim. Claro, é uma coisa boa, é muito legal, mas não é assim, velho, tá certo? Então a gente precisa fazer umas reflexões sobre isso, porque isso não é somente porque nego quer ganhar dinheiro, ou nego quer inventar história, mas é também porque nós caímos nessas coisas. Né? E por que nós caímos? Bom, é bom a gente pensar um pouco a respeito disso, legal? Além disso, eu quero agradecer do fundo do coração todos aqueles que assistem estas aulas, tá certo? E que assistem as dicas do doutor e que assistem as coisas que eu coloco aqui. Eu vou dizer para vocês, vou fazer um desabafo e dizer como é bom para mim estar aqui e ver as pessoas se interessando, ver tanta gente acessando o canal e as pessoas fazendo perguntas muito inteligentes, muito legais, entendeu? Que me mostram o interesse das pessoas por isso que está sendo colocado aqui, sabe? Olha, repare, pessoal, eu trabalho em um posto de saúde de uma cidadezinha no centro exato da cidade da Bahia. Eu devo dizer para vocês que eu tenho uma equipe nesse lugar, nesse posto de saúde, que é uma equipe maravilhosa, dedicada, sabe? E eu vivo, desde que eu estou nesse posto, a tristeza de ver o descaso do poder público. Eu tenho a tristeza de ver, por exemplo, o dentista do posto funcionar porque uma mulher norte-americana ficou tocada com o trabalho do posto e doou durante 6 meses os recursos para que a gente possa comprar o material do dentista, tá bom? Eu vejo, por exemplo, uma pessoa daqui do Vale do Capão, o sobrenome dele é Prata, eu acho muito legal isso. Essa pessoa doou uma quantidade enorme de luva, de esparadrapo, de muitas coisas para o posto, para que o posto funcione. As luvas esterilizadas do posto a gente recebe da Associação de Guias daqui do Capão, que é a PACA. Então, assim, muito do que acontece aqui acontece porque nós recebemos doações, sabe? Não é brincadeira a vida da gente, sabe? A gente sofre, eu particularmente sofro muito, eu fico revoltado, desesperado. A gente manda pedir as coisas, não rola. E, sabe, aquela coisa do político típico que diz, não, claro, isso mesmo. E não rola, tá certo? Tudo isso acontece, mas eu tenho algo que me nutre, que é, por exemplo, estar aqui conversando com vocês e vocês darem uma resposta. Isso é uma coisa muito legal, sabe? Não está fácil, sabe? Nós ganhamos pouco, eu estou trabalhando no posto há 10 anos e nunca rolou um aumento. E, por exemplo, como é que se diz? A inflação não tem acompanhado, ou melhor, o salário não acompanha a inflação. Então nós temos perdas, tá certo? Eu acho assim uma coisa que me deixa mal ver funcionários que ganham salário mínimo. Quando entraram, ganhavam salário mínimo e meio, que já é pouco. Agora ganham salário mínimo. Isso é horrível, tá certo? E eles só ganham salário mínimo porque é proibido ganhar menos do que o salário mínimo. Então, viver isso todos os dias. Todos os dias. Não é uma coisa fácil, tá bom? Isso é o que nós vivemos e não é somente nós. Eu sei que no Brasil inteiro acontece isso. É horrível, mas eu tenho essa sorte de estar aqui. Então, muitas vezes eu agradeço a vocês porque me escutam e vocês podem pensar que isso é por boa educação. Não, eu não sou um cara tão bem educado assim. Aliás, eu faço umas mal educações terríveis e minha mãe, quando era viva, ela dizia, meu filho, quando você fizer essas coisas, diga que eu lhe dei educação, você é que não recebeu, tá certo? Minha mãe dizia isso. Então, eu não sou um cara... Mas eu faço isso por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho essa sorte, essa coisa boa de ter pessoas que me escutam e que dão valor a um processo como esse, como, inclusive, eu devo dizer que a população atendida pelo posto é uma alegria para nós, porque eles demonstram que o nosso trabalho tem uma repercussão sobre eles. Então, isso é uma coisa bem legal. E a segunda coisa é porque eu sou grato a esse sistema, porque eu tive diversos problemas de saúde sérios e fiquei livre deles com esse sistema, tá bom? Então, eu peço a vocês que neste momento recebam a minha gratidão.
tá? De coração, por favor, relaxem e recebam essa gratidão, tá? Então, um abraço meu para vocês e um beijo no coração de cada um. Então, até a próxima fase deste curso, mas continuamos com dicas do doutor e etc, tá bom? Beijão.